Feliz sábado, igreja. Feliz sábado, é muito bom estar com vocês aqui em mais um sábado de celebração, de adoração. E todo sábado é especial, mas esse vai ter um sabor a mais da presença de Deus, do quanto vai ser especial, porque nós teremos a nova geração aqui na frente adorando a Deus e cantando junto com você. Nós teremos famílias entregando seus filhos para o Senhor através da dedicação. Nós teremos despedidas e reencontros, e quando a gente tem um sábado assim, a gente fica com o coração cheio de emoções. E para começar esse sábado de um jeito bonito e especial também, eu peço que você se levante, porque juntos, como igreja, nós vamos exaltar o nome do Senhor com um hino de celebração, reconhecendo tudo que Ele é. Você que está na sua casa, se levante e cante junto com a gente também, reconhecendo a grandeza desse Deus, porque Ele merece e precisa ser exaltado por você e pela sua vida. Cantemos juntos então. Livro dos Salmos, capítulo 55, no verso 16. A palavra de Deus diz: Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. A Bíblia, por vários momentos, insta comigo e com você para que nós oremos ao Senhor. Aqui Davi diz que ele orava ao Senhor por 3 vezes ao dia. Lá em Daniel capítulo 6, verso 10, diz que Daniel tinha o mesmo costume. Ele se prostrava e orava ao Senhor pelo menos 3 vezes ao dia. Pela manhã, ao meio-dia e à tarde. Seguindo o exemplo bíblico, eu convido você a se ajoelhar diante do Senhor para que falemos com Ele nesse momento. Onipotente Deus, bom Pai que habitas nos céus, nós louvamos e exaltamos o Teu nome,
porque Tu és o nosso Deus. Maravilhoso Pai, é baseado na Tua palavra que nós nos prostramos nessa manhã e mais esse sábado. O Senhor conhece cada um dos Teus filhos aqui, o Senhor sabe como foi a semana de cada um. O Senhor conhece e sabe quem são aqueles que estão aqui alegres, felizes, gratos porque receberam uma bênção. O Senhor conhece também aqueles que talvez tenham tido alguma decepção no transcorrer da semana, aqueles que continuam clamando, orando ao Senhor, pedindo o Teu cuidado, a Tua ajuda, o Teu socorro. Mas, bom Deus e Pai, o texto bíblico que nós lemos diz que quando clamamos ao Senhor, o Senhor nos ouve e nos salva. Isso significa dizer que o Senhor nos ouve e que o Senhor procura nos atender da melhor forma. É bem verdade que a melhor forma nem sempre é a que nós desejamos, mas nós suplicamos ao Senhor que pela ação do Teu Espírito possamos receber a Tua vontade de bom grado em nossa vida e entender que aquilo que o Senhor tem para nós é sempre o melhor. Continua falando ao nosso coração através do louvor e da ministração da palavra. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam Seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Às vezes nas histórias mais simples a gente consegue entender alguns propósitos de Deus para nós de maneira muito clara. E esse é um exemplo disso. Eu li essa história alguns dias atrás de um pai que pegou seu filho, colocou no carro e levou até uma lanchonete e comprou uma grande porção de batatas fritas para ele. O filho ficou bastante feliz, eles entraram no carro, aquelas batatas cheirosas, quentinhas. O pai pegou uma batata e comeu. O filho ficou revoltado. Falei, nossa, o senhor não pode fazer isso, essa batata é minha, você comprou para mim, essa batata é minha. O pai só pensou consigo mesmo, falei, puxa vida, eu acho que o meu filho esqueceu que eu sou a fonte de todas as batatas fritas dele. Eu comprei a batata para ele, eu pus ele no carro, levei ele na lanchonete, pedi, paguei, entreguei para ele, estou levando ele de volta para casa e ele se esquece disso. Ele se esquece também de que eu podia tirar essa batata frita dele a qualquer momento, mas também eu podia dar muito mais batatas para ele. E ele também esquece que eu não preciso dessa batata frita dele. Eu poderia ter tantas quantas eu quisesse. Numa historinha simples assim, a gente pode pensar que Deus quer que nós nos lembremos que Ele é a fonte de todas as coisas. Ele nos criou, nós sem Ele não somos nada, não teríamos nada, nem vida teríamos sem a graça de Deus. Temos que se lembrar que Ele pode nos dar muito mais, ou pode também tirar de nós a qualquer instante. Mas o que Ele quer realmente é nos ensinar a vivermos pela fé e sermos desprendidos em relação a todas as coisas que Ele nos oferece. Em 2 Coríntios 9:8, nós lemos que Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boa obra. As dádivas de Deus têm um propósito, nós utilizarmos para a boa obra. E os diáconos nos darão a oportunidade de fazermos isso nesse momento. Você que está aqui ou você que está em casa acompanhando pela internet, você pode fazer a sua doação utilizando-se da chave Pix ou o QR Code que está indicado aí para você. Se você optar pela chave Pix, utilize o mesmo e-mail indicado para enviar o seu comprovante, sempre discriminando se o propósito da sua doação é uma oferta ou dízimo. Se você optar pelo QR Code, não é necessário enviar o comprovante. Lembramos também que aqueles que quiserem participar da construção da igreja com a sua oferta, coloquem sempre na Casa dos Centavos o 48, remetendo ao nosso projeto 48. Que Deus os abençoe como doadores e também as ofertas que aqui serão entregues. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber
quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Ele é fiel. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a Grande Deus e Pai de amor, obrigado, Senhor, por todas as suas dádivas. Obrigado porque o Senhor escolhe nos encher de bênçãos, encher de talentos, que nós possamos também decidir dividir, devolver, partilhar pela fé, pelo amor, reflexo do amor de Cristo em nós. Abençoa, usa esses recursos para o avanço da tua obra e o crescimento da tua igreja. Nós nos colocamos em tuas mãos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ter um momento muito especial aqui.
um dos momentos que eu mais gosto de fazer, que é dedicar crianças ao Senhor. E a criança que nós vamos dedicar ao Senhor hoje é uma criança muito especial para esta igreja, para essa comunidade. É o nosso amado e querido Ethan, que é filhinho da Fran, que na verdade chama-se Francine, mas ninguém sabe disso, e do Edu, que na verdade chama Eduardo, mas talvez você não sabia disso ainda. Fran, Edu, venham à frente, por favor, venham com o Ravi e os convidados que eles chamaram para vir à frente também. Hoje nós vamos agradecer a Deus pelo milagre da vida do nosso pequeno Ethan. Como vocês verão, é um bebê fofíssimo, daqueles que dá vontade de abraçar e encher de beijinhos. E esse é um casal muito especial para nós. É um casal que fez e faz uma diferença gigante para a nossa comunidade. A juventude da Nova Semente, por exemplo, tem um carinho e uma admiração muito especial pela família de vocês. Porque vocês levam a sério aquela máxima cristã de ser um testemunho vivo, de testemunhar de quem Deus é, através da família de vocês. Com certeza vocês não são pessoas perfeitas, a gente sabe disso. A Fran não é. Mas mesmo não sendo perfeitos, vocês são excelentes na missão que Deus deu a vocês, de serem os modelos necessários para a vida do Ravi e para a vida do pequeno Ethan. E ele está me olhando de uma forma muito linda agora, né? É isso. Esse momento de dedicação, vocês já sabem, ele tem alguns propósitos. O primeiro propósito desse momento é termos um compromisso da parte de vocês para com a comunidade de fé, de que vocês se responsabilizarão em guiar a vida do Ethan, assim como do Ravi, nos caminhos de Deus. Também tem a ver com o compromisso da comunidade de ser um apoio e um suporte para a família nessa jornada. Nós vamos pedir a Deus uma bênção especial na vida do Ethan, para que Deus derrame seu Santo Espírito e ele cresça em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante de todas as pessoas. E nós também vamos dedicá-lo ao Senhor. E a dedicação é o reconhecimento de que essa criança não é uma propriedade. Ela não pertence a vocês. O Ethan é filho de Deus. E Deus deu a vocês uma das maiores oportunidades, que é a oportunidade de serem o papai e a mamãe dessa criança. A família também recebeu a oportunidade de serem um suporte, de serem presentes, avós, tios, amigos, todos envolvidos na mesma missão, que é ajudar o pequeno Ethan a crescer na graça de Deus, ser um bom cidadão do reino de Deus e um bom cidadão nessa terra. Eu quero lembrar a vocês um texto de Jesus. Em certa ocasião, os discípulos, preocupados sobre quem deles era o maior, perguntaram a Jesus quem seria o maior no reino de Deus. E a resposta de Jesus foi chamar uma criança e colocar no meio deles e dizer: eu digo a vocês a seguinte verdade: a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como essa criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe essa criança, uma criança como esta, em meu nome, a mim recebe. O Ethan é um sinal de Deus na vida de vocês, de como as coisas funcionam no reino de Deus. Ele é uma criança dependente, ele é uma criança que nada tem, é uma criança que tem que confiar, e ele confia a vida dele a vocês todos os dias. E ele sabe, ele conta com o amor de vocês, com o cuidado de vocês a todo instante. E é isso que é necessário para entrar no reino de Deus. Ser como o Ethan. Saber que nós nada temos, tudo dependemos de Deus. Tudo que nós recebemos de Deus é por meio da graça e do amor dele. Confiamos que ele vai suprir as nossas necessidades e confiamos que ele nos ama. E ele vai continuar nos amando daqui para sempre. O Ethan é um pedacinho do reino de Deus na vida de vocês, do mesmo jeito que o Ravi é, e todas as crianças dessa comunidade o são. Mas nesse dia especial eu gostaria que vocês guardassem no coração
o presente que Deus trouxe à vida de vocês. É um presente de graça, é um presente de misericórdia divina. Aqui está um dos muitos milagres que Deus realiza nesse mundo, e hoje nós celebramos que Deus tenha realizado também na vida de vocês. Deus abençoe muito vocês. Nesse momento nós vamos fazer a nossa oração, e eu vou pegar o Ita no colo. Nós vamos nos ajoelhar aqui na frente, aqueles que puderem, é claro, você pode continuar da forma que está, e nós vamos fazer a oração de dedicação. Querido Deus, que gratidão nós temos por termos mais esta criança em nossa comunidade. Que gratidão nós temos porque o Ethan é um lembrete diário da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia. E ele tem crescido, tem se desenvolvido, tem crescido numa família de amor, de respeito, de princípios, de valores. E ele tem aprendido com sua família, que é liderada pelo Edu e a Fran. Ele tem aprendido a amar também. Ele tem sido um bom irmãozinho para o Ravi. Ele tem sido um excelente netinho, um sobrinho, um primo. Ele tem sido amigo. E pela tua graça, Senhor, nós confiamos que ele continuará a crescer e se desenvolver até chegar à estatura de Cristo, Senhor. Por isso, Pai, nós o dedicamos a Ti nesta manhã, na compreensão de que Ele é Teu Filho e na compreensão de que o Senhor derramará o poder do Teu Santo Espírito na vida dessa família, para que eles tenham a capacidade vinda do céu de cumprirem a missão deles nessa terra. Que o Ethan seja sempre um lembrete do Teu amor e da Tua misericórdia. É por isso que nós agradecemos por sua vida e pedimos bênçãos sem medida, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Se algum dia você ver um pingo de chuva a rolar na janela, escorrer, saiba então que não há nenhum pingo de chuva igualzinho ao outro, pode crer. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Deus o ama assim como é você. Deus derrame as bênçãos sem medidas sobre a família de vocês. Que vocês sejam abençoados e cresçam na graça de Cristo. Nós temos o presente que a nossa igreja sempre deixa, uma pequena lembrancinha para a família, para o Ethan. E nós só queremos que vocês se lembrem sempre de quanto vocês são amados por essa comunidade e de quanto a família de vocês faz diferença. Deus abençoe muito vocês. Um excelente sábado.
Hoje é dia de sementinha na Nova Semente. E daqui a pouco vocês vão começar a ver um monte de criança aqui pelos corredores. Talvez fique um pouco bagunçado aqui, mas o meu coração está grato em estar encerrando esse ano com a nossa última apresentação. Me disseram que para cuidar de criança, você tem que ser um pouquinho criança também. Eu acho que eu levei um pouco a sério demais essa parte. Fiz algumas artes aí há 2 semanas. Mas o meu coração é só gratidão pela comunidade, por vocês, pelos pais, pelos voluntários. A gente teve 2 anos maravilhosos, e aí o pessoal está começando a chegar. A gente teve 2 anos maravilhosos, onde eu me recordo que há 2 anos atrás, no comecinho, quando a gente começou na sementinha, a gente tinha ali por volta de 20, 25 crianças. E esses sábados eu comecei a fazer uma contagem, né? Comecei a ver quantas crianças nós temos. E eu consegui fazer uma contagem de 93 crianças num desses sábados. E isso pra mim é motivo de gratidão. Eles vão começando a se posicionar. E mais uma vez, é muito bom terminar esse ano com vocês. Sentir o apoio, sentir a dedicação de cada um. E eu só tenho a agradecer. E hoje a gente vai fazer uma apresentação especial para vocês. Vamos lá, todos posicionados. Todos prontos?
agora mais um ciclo da Sementinha, a escola sabatina da Nova Semente. Fiquem com Deus, crianças. Até o ano que vem. Querido Jesus, pode plantar a sua sementinha no meu coração. Vou cuidar bem dela. Te acolhe a coisa ruim, que a infância de coração. Porque essa mensagem pensa tanto que chega a 30, 60, 100, a muita gente. Obrigado, igreja. Bom dia, igreja. Feliz sábado para você. Hoje algumas coisas estão diferentes, todo o nosso programa está adaptado para poder caber tudo o que precisa acontecer, e tem muita coisa boa por acontecer. Eu vim aqui para posicionar a nossa querida igreja, tanto vocês que estão aqui presencialmente, quanto aqueles que nos assistem, com relação ao nosso cronograma agora para a mudança do prédio. Algumas informações muito importantes, então preste muita atenção, para você não ficar desavisado aí, para você poder avisar aqueles que não estão aqui. Nós enfrentamos há alguns meses um período muito severo de chuvas, e essas chuvas, como a gente ainda estava na fase do pré-moldado, elas atrasaram a nossa obra em 3 semanas. E na verdade assim, o tempo em que essa obra está sendo erguida ali é fabuloso, é incrível, né? A gente nunca viu algo tão rápido assim, mas essas chuvas, como ainda a estrutura estava aberta, ela comprometeu de fato o bom andamento da obra naquele período, de maneira que há alguns dias o pessoal da construtora esteve presente ali fazendo as avaliações, e humanamente falando não seria possível entregar aquilo que eles pretendiam, que era pelo menos o auditório principal pronto até o dia 20 de dezembro. Isso não foi possível, por conta desse atraso de 3 semanas. Então nós estamos trabalhando com uma nova data para entrarmos no novo prédio. Essa nova data, ela é 1º de fevereiro. Para que em janeiro eles possam concluir o auditório principal e o máximo que for possível do restante do prédio. Aqueles que já passaram por uma experiência de construção sabem que isso nunca é uma certeza absoluta. Porque a gente conta com diversos fatores. O que a gente tem um entendimento agora é que para a gente não conseguir entrar no novo prédio dia 1º de fevereiro, algo extraordinário realmente teria que acontecer. Agora, se as coisas continuarem como elas estão, dia 1º de fevereiro é uma data que nós entendemos ser uma data segura. Agora, como que você vai ficar sabendo se o improvável acontecer? Você vai ter 2 principais canais nesse período, que é o nosso Instagram e o nosso WhatsApp. Se você ainda não está no nosso canal do WhatsApp, você precisa estar. O QR Code está na tela. Então, printa ali, entra nesse grupo, porque esse vai ser o nosso principal canal de informação para dizer para você, vai dar certo dia 1º de fevereiro ou não vai dar certo dia 1º de fevereiro. Então, esteja nesse grupo, manda esse link para, de repente, outros membros que não estejam aqui se conectarem, porque ali você vai ser atualizado se a gente vai ter culto ou não. Nós vamos manter os nossos cultos online. Nós estamos preparando todo esse conteúdo para esse período. Então você vai poder se conectar na Nova Semente online. Então os cultos online não vão parar. Nós só não vamos ter um lugar físico para a gente se reunir. Até haveria a possibilidade da gente fazer isso. Mas diante das possibilidades, a liderança entendeu ser esse o melhor momento para a gente ficar só no online.
Porque quais eram as opções? Tem alguns auditórios aqui no nosso entorno, 1 a 2 quadras daqui, mas o custo para a gente alugar sábado de manhã era de R$10 mil por sábado. Não faz sentido gastar esse valor agora, sendo que a gente tem uma obra inteira para pagar. A gente tem que arrecadar ainda cerca de 5, 6 milhões. Então, se você não fez a sua oferta, faça. A gente está precisando disso para a gente poder ter o nosso prédio pronto. Nosso público aqui, os membros regulares da Nova Semente, viajam muito em janeiro também. Então acaba que a gente recebe mais visitantes do que membro mesmo. Então é um momento propício para a gente suspender as atividades. A possibilidade que não envolveria tanto custo era a gente ir para o CT da Paulistana, mas fica lá em Cotia. Então quem acessa a Nova Semente por meio de transporte público ia ficar muito complicado para ir para lá. E mesmo assim fica distante e nós teríamos uma preocupação a mais, além de levarmos as coisas para o novo prédio, cuidarmos de toda a instalação elétrica, do som, da luz, ter que se preocupar com adaptar um outro lugar, ia ser muita coisa para a nossa liderança. Então, por isso, em janeiro, nós vamos ficar só no online. A partir de 28 de dezembro, até dia, qual que é o último sábado? Acho que é 25 de janeiro. Até 25 de janeiro nós estaremos no online. Então, acompanhe a gente pelo online e avise quem você puder para a pessoa não chegar aqui e ter a surpresa de não ter nada. Diante disso, eu preciso fazer um apelo para o seu coração. Mas um apelo muito forte mesmo. E na verdade, eu vou falar um pouquinho disso na próxima semana, no próximo sábado. O que aconteceu na Nova Semente esse ano foi extraordinário, em todos os aspectos. Todos. Nós tivemos crescimento do número de membros. Nós estamos quase passando a contagem de 1.000 membros da Nova Semente. Na verdade, com a próxima reunião de mesa diretiva da associação, a gente já vai passar de 1.000 membros da Nova Semente. Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos 680. Estamos passando de 1.000 membros da Nova Semente. Por isso que eu até peço, se você tiver algum lugar reservado aí, se puder sinalizar para um diácono, tem muita gente querendo entrar ainda e se acomodar aqui, você nos ajudaria muito com isso. Nós tivemos um crescimento absurdo nos dízimos da igreja, um crescimento de mais de 200% de entrada de dízimos, um crescimento muito significativo de ofertas para a igreja local, ofertas para construção. Na verdade, assim, o que aconteceu nessa igreja esse ano é algo que a gente só pode levantar a mão para o céu e agradecer a Deus, porque Deus tem sido muito bom para conosco. Os batismos, até o momento, todos os batismos se confirmando, os do próximo sábado também, nós teremos batizado 58 pessoas nesse ano, para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse número pode ser ainda maior, se você ainda não tomou essa sua decisão, você ainda pode tomá-la. E Deus seja louvado por isso, porque são pessoas que estão se entregando a Jesus e se convertendo para o reino dos céus. Muitas bênçãos Deus nos tem dado. Essa igreja já se provou ser uma igreja perseverante, uma igreja muito forte. Mas nós temos ainda mais um desafio, que é esse período que nós vamos ficar só no online. E por que ele se torna um desafio? Porque não há como nós suspendermos os contratos que nós temos com todas as pessoas que trabalham na Nova Semente, que são pagas. Isso envolve a nossa banda, sonoplastia, produção, segurança, limpeza, uma série de pessoas que colaboram, que contribuem aqui com o seu trabalho na Nova Semente. E nós temos uma preocupação muito grande com relação a essas entradas, para que elas não caiam nesse período e a gente possa arcar com todos esses nossos compromissos. Continuar avançando com a nossa construção, mas que nesse momento do não presencial, que a Nova Semente tenha condições de arcar com todos os seus compromissos. Então eu faço um apelo para você, para que você continue sendo fiel ao Senhor nos seus dízimos, nas suas ofertas, para que a Nova Semente possa sobreviver a esse período, só no online, não presencial, e em fevereiro nós esperamos vocês de novo. Então, vocês estão liberados para visitar uma outra igreja nesse período, mas a partir de 1º de fevereiro está proibido de novo, tá bom? Aí vocês voltam para cá, para a gente ir para lá. Provavelmente nós teremos 2 momentos de inauguração, entre aspas. Teremos um momento de celebração quando a gente vai entrar, mas depois a inauguração quando o prédio todo estiver pronto mesmo. E nós vamos convidar aqueles que já passaram por aqui para estar presente, pastor Kleber, pastor
Tonasso, o pastor Fernando Iglesias, Fabiano, enfim, todos eles serão convidados. Nós esperamos que eles tenham agenda para estarem aqui conosco. Os ministros de música que passaram por aqui também. Então nós vamos convidar a todos para que estejam presentes para o momento da inauguração, que seja uma grande festa. Então, continue apoiando a Nova Semente, ore por nós nesse processo, nesse período. Não deixe de estar nesse grupo, porque lá você vai ser atualizado de todas as informações, ou então pelo nosso Instagram. No Instagram você também tem um botão lá que vai te direcionar para você dizimar, para você ofertar nesse período. É muito simples, muito intuitivo. Então você vai estar abastecido com todas as informações que forem necessárias. Que Deus abençoe você. Venha sábado que vem para o último culto aqui nesse prédio. Vai ser um culto marcante. Nós vamos relembrar muitos momentos que foram vividos na história da Nova Semente, desde quando ela começou a se reunir nesse lugar. E vamos desfrutar das bênçãos que Deus tem preparado ainda esse ano para nós. Que Deus abençoe você. Fique conectado nos nossos canais e que Deus continue nos dando um bom culto. Agora, o louvor vai dar sequência, nos preparando para a mensagem. E nós estamos em paz porque Deus é Deus. Porque Ele cuida da sua igreja. Porque embora a gente não entenda alguma coisa, tínhamos uma expectativa, ela teve que ser mudada, Deus está preparando tudo para o melhor momento, para a melhor condição. E o que é que a gente faz? A gente descansa na certeza de que Ele está cuidando, de que Ele está conduzindo, que tudo vai acontecer no seu devido tempo. E essa igreja vai continuar triunfando, porque foi para isso que ela foi criada. Ela vai continuar cumprindo a missão que o Senhor confiou a ela. E para que isso aconteça, depende de você também. Então, ore por nós, ore pela Nova Semente, continue apoiando com seus dízimos, com as suas ofertas. Na construção da igreja, colocando 48 na casa dos centavos. E dia 1º de fevereiro a gente vai se encontrar de novo, mas antes disso, sábado que vem, então não deixe de estar aqui conosco. Deus abençoe você. Se coloque em pé, vamos cantar esse hino de louvor juntos. Todos juntos cantam minha fé. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Posso ouvir você cantar? Se Deus fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, se a doença vier, Se tudo der certo, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, e Ele é Deus, minha fé. minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo E pode aplaudir essa promessa maravilhosa, porque Ele é Deus independente de quem nós somos. Louvado seja Deus por isso. Você me acompanha em mais um refrão assim? Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo. Deus querido, quanta gratidão tem em nosso coração, porque ao completarmos mais um ano, nós só podemos dizer uma coisa: até aqui nos ajudou o Senhor. Quantas vitórias, apesar de muitas batalhas. Quanto regozijo, apesar de muitos momentos de choro. Quanta gratidão, apesar de muitos momentos de petição. E hoje, na vida dessa comunidade, nós celebramos uma das mais importantes transições, que é ter casa própria, é seguir em frente com uma igreja vibrante, uma comunidade forte, com ministérios fortes. E tudo isso é mérito do Senhor, Pai. É mérito da Tua graça. Por isso nós te agradecemos. E pedimos a Ti que o Senhor derrame Teu Santo Espírito de forma poderosa em nossas vidas. E nos capacite, Senhor, a cumprirmos a Tua missão. Nesse momento vamos abrir a Tua palavra. E nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. E nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Um bom dia a você. Esta é a Nova Semente, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem um propósito de viver uma experiência real e transformadora com Deus. Hoje eu estou com meu coração bastante emocionado. Hoje é talvez um dos últimos sermões que eu prego aqui nesse ciclo nosso aqui com vocês na Nova Semente. Depois a gente vai conversar melhor sobre isso, mas a partir do próximo ano, Deus me chamou para liderar uma nova comunidade que fica em Osasco, em Vila Iara. E se você quiser um lugar para ir enquanto a Nova Semente estiver fechada, mas Deus nos está levando para lá. Mas as memórias que eu e minha família nutrimos e mantemos desta comunidade, não dá para esquecer. E esse é o momento de abrir a palavra de Deus. Então depois a gente faz uma gratidão mais completa, mas eu queria fazer esse breve parênteses para dizer que este é o púlpito ou o ambiente de pregação mais poderoso que
que eu já tive a oportunidade de pregar. É uma honra poder falar a esta comunidade. A forma como as pessoas aqui recebem a palavra de Deus é digno de nota. Vamos para a palavra de Deus. Vamos lá? Bem, nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre a pessoa de Jesus Cristo. E eu me recordo de uma história que para mim é muito marcante. Uma história que eu vi há algum tempo sobre um movimento que começou na Alemanha no século XVIII e ficou conhecido dentro da história cristã como o movimento mouraviano. Esse era um movimento de oração. Foi um movimento de intensa oração, e dessa oração comunitária começou um reavivamento muito poderoso na igreja cristã da Alemanha do século XVIII. Esse movimento foi marcante porque ele durou quase uma centena de anos. E muitas pessoas mudaram sua forma de viver, seu estilo de vida, sua forma de se relacionar por conta desse reavivamento espiritual. Mas a história conta de 2 jovens que participavam desse movimento, que tinham 20 anos, e que ficaram sabendo que numa ilha próxima do continente, tinha um fazendeiro britânico, que tinha em sua fazenda por volta de 2.000 escravos. E esses jovens, ao saberem disso, tomados pelo Espírito Santo de Deus, entenderam que eles tinham uma missão. E a missão deles era apresentar Jesus Cristo a estes escravos. Apresentar a Cristo a aqueles que eram tratados como animais e eram tidos como sendo sub-humanos. E eles aceitaram esse chamado do Espírito Santo de Deus. Mandaram uma carta para o fazendeiro em questão, perguntando se eles poderiam visitar a ilha dele para poder falar aos escravos. E a resposta que ele recebeu foi que nenhum pastor ou clérigo virá até a minha ilha, a minha fazenda, e falará coisa sem sentido. Então eles oraram e resolveram dar um passo um pouco mais longo. E então mandaram uma nova carta, dizendo assim: então, nós queremos nos vender como escravos para você. Você nos compra? E ele então respondeu: bem, eu posso até comprar, mas eu não pago a passagem. Não tem problema. E eles pegaram o dinheiro da venda, eles se venderam, pegaram o dinheiro da compra e pagaram a passagem. E a história narra que no dia da despedida, no porto, estavam os familiares, estavam os amigos, estavam os irmãos de fé, e lá estavam todos se despedindo. E enquanto o barco se afastava do cais, um daqueles jovens se levanta na parte mais alta do barco e grita: que seja louvado o nome de Cristo Jesus, e que Ele receba a recompensa por seu sacrifício que nos salvou. E nunca mais se ouviu falar desses 2 jovens. Não era uma viagem de férias, não era nem mesmo o tipo de missão que a gente tem hoje, que as pessoas vão, passam um mês, passam algum período da vida, se não gostar, volta para o Brasil. Não dava para testar, para ver se ia ser um lugar que eles iam se adaptar. Eles simplesmente se entregaram a uma missão que eles consideravam ser maior do que eles mesmos. E ao assumirem a missão de serem luz para aqueles escravos, eles nos lançam uma questão importante, que é: o que motiva alguém a tomar uma decisão como esta? O que motiva alguém a se vender como escravo
para viver no meio de pessoas que, pelo menos para a cultura de seu tempo, não eram consideradas pessoas, eram considerados animais. Mas eles o fazem por amor e eles vão para lá para garantir que, em meio ao seu sofrimento, eles pelo menos tenham a oportunidade de conhecer uma pessoa, Jesus Cristo. O que motiva alguém a tomar uma decisão como esta? E esta é uma pergunta muito importante para nós, porque entender o que nos motiva a tomar uma decisão assim significa entender quem é de fato Jesus para nós. Morrer por Jesus, doar-se dessa forma por Jesus, exige uma resposta sincera sobre quem é Jesus para a pessoa em questão. Porque se Jesus for apenas um indivíduo que falou palavras bonitas no passado, alguém que ensinou alguma ética, alguma moralidade que excede o comum da humanidade, se nós entendermos a Jesus apenas como um guru, como um profeta, como um milagreiro, um líder político, um líder religioso, eu não conheço pessoas que tomariam decisões por pessoas comuns da forma como esses dois tomaram. E eles são um pequeno recorte de uma quantidade gigantesca de pessoas que ao longo da história cristã também doaram suas vidas por Cristo Jesus. Quem é Jesus para você? Jesus certa vez fez essa pergunta aos seus discípulos. Em Mateus capítulo 16 ele pergunta: quem as pessoas acham que eu sou? E a resposta é que Jesus seria um profeta, talvez um filósofo, alguém que tinha uma mensagem da parte de Deus, talvez um dos profetas antigos. E então Jesus pergunta: e vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E a resposta deles é: o Senhor é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Resposta dada por Pedro. Lembre-se, a morte de alguém que tem uma índole política, revolucionária, religiosa, um sábio, ela pode ser uma morte exemplar, inspiradora, mas ela não é uma morte vicária, ou seja, ela não é uma morte que oferece salvação, um perdão de pecados. Entender a Jesus como sendo só um dos muitos personagens da história humana significa entender que ele não é tudo o que ele de fato é, o Salvador da humanidade. Ele precisa ser muito mais do que isso. E o conhecido professor de Cambridge e Oxford, conhecido como C.S. Lewis, você já deve ter lido algum material de C.S. Lewis, ele tem uma argumentação muito interessante a respeito desse problema de querer taxar a Jesus como sendo apenas um mestre moral, apenas um filósofo, apenas um líder religioso ou um líder político. E ele diz assim: um homem que fosse somente um homem e que dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre moral, seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pensasse ser um ovo cozido. Ou então, o próprio diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer silenciá-lo, você pode tratá-lo como um louco, pode cuspir nele, pode matá-lo como a um demônio, ou pode prostrar-se aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha, com paternal condescendência, dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e nem quis deixá-la. Entenda a argumentação de C.S. Lewis. O que ele está querendo dizer é o seguinte: Jesus é Deus? Se a sua resposta for não, ele era apenas um bom mestre, um líder, se ele era apenas um mestre de ética e de moral,
Então nós temos um problema aqui. Porque se ele não era Deus, mas disse ser Deus, das duas uma, ou ele não sabia da verdade, que ele não era Deus de fato, mas dizia ser Deus, e nesse sentido ele é louco, de acordo com o C.S. Lewis, no mesmo grau de alguém que pensa ser um ovo cozido, porque numa sociedade monoteísta, dizer que é Deus, sem saber que não era Deus de verdade, é loucura absoluta. Ou, se ele sabia que não era Deus, mas dizia ser Deus, ele não pode ser um mestre de ética, um mestre moral, porque ele é o pior dos mentirosos que já passou por esse planeta. Para não dizer que ele é um sociopata de carteirinha, em saber que milhares de pessoas deram as suas vidas por causa dele, mesmo ele sabendo que ele não era Deus. Só que quando nós vamos aos ensinos de Cristo, a profundidade da moralidade que nos é apresentada em seus ensinamentos, os tipos de palavra que Jesus usa, o exemplo de vida que ele nos oferece no tratar com as pessoas, no tratar com as pessoas vulneráveis, com as pessoas oprimidas, a forma como Jesus se apresenta a nós, fica evidente que ele não é louco. E pior, ou melhor, muito menos imoral. Portanto, nós só teríamos uma opção. Nós teríamos a opção de respeitá-lo e tratá-lo como Deus. Um dos textos bíblicos mais importantes sobre esse assunto fica no Evangelho de João. E se você, por gentileza, puder abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1, nós leremos talvez aquele texto que lança as bases da nossa compreensão a respeito da natureza de Cristo. João capítulo 1, versos 1 a 3, e depois nós leremos também o verso 14. O texto nos diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Me acompanha agora no verso 14, que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse é um texto importantíssimo na Sagrada Escritura, porque esse é o texto que lança as bases da nossa compreensão a respeito de quem Jesus Cristo é. A primeira coisa que talvez seja importante elucidar aqui nesse contexto é a relação entre monoteísmo e a Trindade, que para algumas pessoas ainda a compreensão não está muito evidente. A gente usa várias ilustrações, mas a mais apropriada, de acordo com o próprio uso da Escritura, é uma relação que a Bíblia faz entre a natureza do matrimônio e a natureza de Deus. Em Gênesis 2, a Bíblia diz que o homem e a mulher, ao se unirem em matrimônio, se tornam os dois uma só carne. E a palavra errad, que é usada para significar uma, é a mesma palavra que aparece em Deuteronômio para dizer que Deus é um só Deus. Então no matrimônio eu tenho duas pessoas distintas, duas pessoas com personalidades distintas, duas pessoas com vivências distintas, com características fisiológicas, mentais e culturais distintas, mas quando se unem em amor, respeito, quando se unem através do fruto do Espírito Santo, os dois se tornam uma só carne, uma só pessoa. E essa é a ideia que a Bíblia apresenta também sobre Deus. Pessoas distintas dentro da Trindade, mas todos os três juntos são apenas um Deus, porque eles são unidos em amor, apesar de serem seres pessoais distintos. Esse é apenas um pequeno adendo, não dá para me aprofundar nesse momento sobre o tema da Trindade, mas, vejam, aqui fica evidente que esse verbo, essa palavra que é usada para se referir a Jesus, esse verbo estava com Deus o Pai, mas ele é Deus também.
Às vezes a Bíblia ela faz isso, ela não fala a frase completa nesse aspecto. Não fala Deus ou Pai, Deus ou Filho, Deus ou Espírito. Às vezes ela abrevia só para Deus. E nesse caso, essa é a relação. No princípio era o verbo estava com Deus ou Pai, e o verbo era Deus. O Filho é Deus. E então continua. Ele estava no princípio com Deus o Pai, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E então no verso 14 nos é dito que esse verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Por que a Bíblia, por que o evangelista João chama Jesus de verbo? Por quê? Então vamos entender um pouquinho os porquês agora. A palavra que aqui é traduzida por verbo é a palavra logos. Logos, em grego, significa palavra, razão. Pode ter uma variação que leve à ideia de pensamento, expressão. E da palavra logos, nós temos um impacto na nossa língua. O famoso logia, que tem no final de algumas áreas do conhecimento, psicologia, teologia, fisiologia, ideologia, antropologia. Esse logia é uma variação da palavra logos, dando a ideia de estudo referente a esse assunto. O fato é que nós temos 3 possíveis origens para o logos que João usa aqui em João capítulo 1. Nós temos 3 possibilidades. A primeira possibilidade, ela é a menos apoiada pela maioria dos teólogos, que é a ideia de que, de alguma forma, João foi influenciado pela filosofia grega, que tinha um conceito de logos, e esse logos, ou nous, é a energia que liga o mundo dos homens e o mundo de Deus, ou o mundo sensível e o mundo suprassensível. Esse logos, esse nous, é uma energia impessoal. Não é um ser pessoal. E é baseado numa visão de universo a partir da mentalidade platônica, dessa separação entre mundo das ideias e mundo da matéria. O ponto é que os autores bíblicos, eles não costumam escrever a partir da perspectiva grega, eles costumam escrever a partir da perspectiva hebraica. E por isso carece de várias construções sólidas essa perspectiva de que o logos aqui usado é porque João queria fazer relação com o logos da filosofia helenista. A segunda razão do porquê João poderia ter usado a palavra logos aqui, ela é mais bíblica. Ela seria porque João estava se relacionando à palavra criadora de Deus. Em Salmo 33, verso 6, diz que os céus por sua palavra se fizeram. Então talvez João usou a ideia de palavra aqui para se referir a Jesus como a palavra que criou todas as coisas. Essa mentalidade da palavra que cria, da palavra que executa, foi o que impulsionou um importante tradutor da Bíblia chamado Jerônimo, quando ele traduz a Vulgata Latina por volta do ano 406 d.C. E ao traduzir a Vulgata Latina, ele traduz do grego para o latim, ele escolhe traduzir a palavra logos por verbo, que significa ação. Contudo, esta não é a tradução mais correta para a palavra logos. O termo logos, de forma bem correta, deveria ser traduzido por palavra, apenas palavra. Então o verso ficaria: no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e depois diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Essa seria a tradução mais correta. Nossa tradução em língua portuguesa foi profundamente influenciada pela Vulgata Latina. Então é por essa razão que nós temos a nossa tradução por verbo, mas a melhor tradução seria palavra. Então a segunda razão do porquê João teria chamado Jesus de logos ou de palavra é porque ele queria associar Jesus à criação do mundo.
A terceira razão do porquê João poderia ter usado é uma proposta interessante que surge agora de uma perspectiva teológica um pouco mais profunda. Talvez João estava sendo influenciado pelo termo menra, que é uma palavra aramaica, que vem dos targuns, que eram, no tempo que João era criança, nas sinagogas, que falavam aramaico, os targuns eram paráfrases aramaicas do Antigo Testamento. Então João cresceu ouvindo o termo menra. E aí eu preciso explicar isso para você. Está com a sua Bíblia ainda aí? Por gentileza. Retorne, por favor, a Êxodo, capítulo 20. Lá onde estão os mandamentos do Senhor. Êxodo 20, verso 7. Nós temos ali a base da nossa compreensão sobre o menra. Êxodo 20, verso 7, nós temos um mandamento que tem a ver com tomar o nome de Deus em vão. E nesse mandamento nos é dito o seguinte: não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quando eu era criança, meus pais me disciplinavam falando assim, quando eu dizia assim, ai meu Deus, eles falavam assim, não tome o nome de Deus em vão. Aconteceu com mais alguém isso aí? Deixa eu só ver se eu não estou louco. Ah tá, então ufa, normal, aconteceu com mais gente, tá bom? Só que esta é uma compreensão imprecisa desse mandamento. Esse mandamento não está falando sobre isso, porque a palavra Deus, a palavra Elohim em hebraico, é uma palavra genérica a qualquer divindade. Não é o nome de Deus, a palavra Deus, ok? Uma palavra genérica às divindades, pode ser usada inclusive para divindades pagãs. O ponto aqui mais importante é a compreensão de que o nome de Deus aparece nesse verso. Nas duas vezes que nesse verso aparece a palavra Senhor, ali está o nome de Deus. E Deus sim tem um nome, Ele tem um nome. Mas aqui há um problema, nós não sabemos exatamente a pronúncia do nome de Deus. Nós não temos essa certeza. Por quê? Por muitos anos, o hebraico foi uma língua de consonantes, ok? Consonantal, por muitos anos. E por essa razão, por não haver o sistema vocálico, as pessoas sabiam como se pronunciava a palavra pela transmissão oral dos conceitos. Eu sei que nós temos ainda algumas línguas que fazem isso hoje, que tem poucas vogais. Eu sempre cito o tempo em que eu trabalhei vendendo livros, colportando em Santa Catarina, e trabalhei em algumas cidades alemãs, e era impossível para alguém que não era da cidade saber como se pronunciava o nome da rua, porque você tinha 4, 5, 6 consoantes juntas e nenhuma vogal no meio delas. Você não sabe como que pronuncia. O nativo, a pessoa que mora ali, ele sabe por transmissão oral, ele sabe por ouvir as pessoas pronunciarem. Então, por muitos anos, nós não sabíamos como pronunciava o nome de Deus. Qual era a pronúncia correta para o nome de Deus? Porque a cultura judaica, numa interpretação equivocada desse mandamento, chegou à conclusão que tomar o nome de Deus é perigo, portanto, ninguém fala mais, ninguém pronuncia o nome de Deus. Se não for na situação muito perfeita, isso provavelmente será tomar o nome de Deus em vão. Então, por essa razão, por anos, as pessoas não pronunciaram o nome de Deus. Por anos. Ele era pronunciado apenas em algumas situações. De 7 em 7 anos, um rabino poderia pronunciar o nome aos seus aprendizes, ou quando o sumo sacerdote, após o dia da expiação, saía para abençoar o povo, então aí sim, na oração sacerdotal, ele pronunciava o nome de Deus. Só que aí a gente tem um problema, né? Com as muitas perseguições que o povo de Israel sofreu, os vovozinhos que sabiam a pronúncia foram morrendo. E ali, por volta do 4º século a.C., quando se desenvolveu o sistema vocálico da língua, nós já não tínhamos as pessoas que sabiam qual era a pronúncia correta do nome de Deus. Porque ele não era falado. Todas as outras palavras eram faladas, menos o nome de Deus. E por isso, até hoje, nós não temos certeza como se pronuncia o nome de Deus. Tá bom?
Deixa eu explicar isso para vocês. O nome de Deus é composto por 4 letras hebraicas, que se nós transliterarmos, será para a nossa língua o YH, o W para o inglês, mas o V para a nossa língua portuguesa, e H novamente. Nós não sabemos como pronuncia. Alguns dizem que a pronúncia correta seria Yahweh. Alguns dizem, a gente não tem certeza. Mas foi muito comum por algum tempo misturar as vogais da palavra Adonai, que significa Senhor, com as 4 letras do nome de Deus, o tetragrama sagrado. E aí nós teríamos algo parecido com Yehová, que nós traduzimos na língua portuguesa por Jeová, ou Yahvé, que nós traduzimos por Javé, ok? Por muitos anos, diferentes tradições foram mantidas em relação ao nome de Deus. Por algum tempo, o nome de Deus foi substituído pela palavra Adonai na hora da leitura da Bíblia. Isso é muito comum para o judaísmo antigo. Então eu estou lendo aqui, apareceu o nome de Deus, em vez de pronunciar o nome de Deus, eu falo Adonai, Senhor. E essa tradição influenciou a nossa cultura, e é por essa razão que nas suas Bíblias apareceu a palavra Senhor. A gente leu agorinha. E tem uma dica importante, que as Bíblias mais antigas, quando for o nome de Deus, ela vai aparecer toda em letras maiúsculas, a palavra Senhor. As mais antigas faziam muito isso. Quando aparece Senhor só com a primeira letra maiúscula, significa que é uma referência a Deus, mas a palavra original era Adonai. E quando aparece Senhor todo em minúsculo, é uma referência ao ser humano. É a palavra Adonai, mas em referência ao ser humano. Então essa é uma das tradições. Uma outra tradição foi, ao invés de pronunciar o nome de Deus, pronunciar a expressão o nome, ou Hashem em hebraico. O nome sagrado. Então, ao invés de pronunciar o nome de Deus, eu digo o nome. E é por essa razão que em Mateus 28, quando Jesus fala sobre batizar, ele fala, batizando-os no nome, singular. E aí ele vem, o Pai, o Filho e o Espírito, dando a ideia de que ele está se referindo ao Jeová do Antigo Testamento, o nome sagrado, que se manifesta em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito. E a última forma, que foi por muito tempo utilizado, foi traduzir o nome de Deus por a palavra, a ideia de a palavra sagrada. E essa foi a forma que os targums aramaicos usaram. E é por isso que eles traduziam por Menra, que em aramaico significa palavra. Sempre que aparecia o nome de Deus, Menra. Jesus e os discípulos falavam aramaico. Provavelmente frequentaram na Galiléia sinagogas de fala aramaica. E, portanto, os discípulos de Jesus provavelmente aprenderam a Bíblia em aramaico. E quando eles estavam aprendendo a Bíblia, toda vez que aparecia o nome de Deus, havia substituição do nome de Deus por a palavra. E aí, quando João resolve escrever o livro dele, em grego dessa vez, ele tem um outro termo para significar a mesma coisa. Ele usa o termo logos, que significa a palavra. E o que João está querendo dizer? Que Jesus é o Jeová do Antigo Testamento. É isso. Volta comigo em João. No princípio era a palavra. Ele poderia colocar, no princípio era Jeová. Jeová estava com Deus. Jeová era Deus. Verso 14. Jeová se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, não há divergência entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Eles são a mesma pessoa. Já vi muita gente dizendo que o Deus do Antigo Testamento era um indivíduo X e o Deus do Novo Testamento é um indivíduo Y. São a mesma pessoa. A mesma pessoa. Lá está Jesus desde sempre, criando todas as coisas, formando todas as coisas.
E agora nós chegamos num ponto importante nessa reflexão. É o verso 14. Porque Jeová se fez carne e habitou entre nós. E nós temos nesse verso 14, mais uma vez, uma dificuldade de tradução. Porque nós temos aqui uma palavra que nós não temos a variação correta na língua portuguesa. É a palavra habitou. Habitou. Vocês sabem que nós temos, às vezes, alguma palavra que corresponde, um verbo que corresponde a um substantivo. Então, se eu falar assim, olha, esse aqui é o meu ouvido. Qual que é o verbo correspondente ao ouvido? Ouvir. Este é o meu olho, substantivo. Qual que é o verbo correspondente a esse substantivo? Olhar. Isso pode acontecer? A palavra habitar aqui é um verbo, mas é o verbo correspondente à palavra tenda, barraca, tabernáculo. Só que a gente não tem essa variação na nossa língua. Eu não posso dizer tendear ou barraquear, ou eu não posso dizer tabernacular. Eu não posso dizer, nós não temos essa palavra na nossa língua. Talvez a melhor palavra fosse acampar. Essa é a melhor palavra, porque aí a ideia é de acampar dentro de uma barraca, ok? O fato é que Deus se fez carne e acampou entre nós, montou a barraquinha dele e ficou no nosso meio, é isso. Só que esse conceito ele é antigo na Bíblia. Se você voltar comigo para Êxodo, capítulo 25, verso 8, esse conceito já aparece no Antigo Testamento. Em Êxodo 25, Deus ele está dando a Moisés orientações para a construção do santuário. E então no verso 8 ele diz, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Em hebraico é o mesmo problema. A gente não tem a tradução. Vocês vão me fazer um santuário para que eu possa tabernacular, tendear, barraquear no meio deles. Que seria algo parecido com acampar no meio deles. O Deus do Antigo Testamento já tinha o desejo de estar no meio dos seus filhos, de viver no meio deles, porque Ele ama seus filhos, Ele quer estar presente, a presença é importante para Deus. E esse Deus maravilhoso, estando no meio dos seus filhos, Ele pede para que armem também uma barraca para Ele. Todos vocês aqui em Israel têm suas barracas, mas eu quero que me façam um santuário para que eu também possa me acampar com vocês. Eu quero ter a minha barraca para ficar no meio de vocês. Porque o Deus que nós servimos não é aquele Deus distante, que não se importa, que não se relaciona, que não vive as nossas realidades humanas. O Deus que nós servimos é um Deus que quer estar presente. Vocês moram em barraca, eu também vou morar em barraca. Arma a minha barraca aí, porque eu quero estar no meio de vocês. Só que lá no Antigo Testamento, quando eles olhavam para Deus, eles viam uma nuvem poderosa, eles viam luzes, eles viam uma voz, eles viam fogo. E eles começaram a achar que isso era Deus. Então no Novo Testamento, Deus muda de estratégia. E Ele resolve se apresentar à humanidade de uma outra forma. Ao invés de aparecer no fogo, nas nuvens, nos raios e trovões, ao invés de se manifestar através da glória e de poder, Ele resolve vir ao nosso mundo, nosso planetinha, como um bebezinho, chorando em nosso meio. A encarnação de Jesus é o que dá o sentido ao Natal, a encarnação de Jesus. E como um bebezinho chorando em nosso meio, Ele começa a viver tudo que nós, seres humanos, vivemos. Para deixar claro, filho, eu entendo o que é ser um ser humano nesse mundo. Eu sei o que é. Só que nós não temos apenas esses textos. Nós temos um último texto, que fica no penúltimo capítulo da Bíblia. Apocalipse 21. E aqui em Apocalipse 21, João está vendo a nova terra, a nova Jerusalém que Deus havia preparado. E ele então diz no verso 3:
que ouviu uma voz que vinha do santo trono de Deus. E a voz que vinha do trono de Deus disse: eis aqui o tabernáculo, a barraca de Deus com os homens. Deus habitará, Deus acampará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Jesus veio a esse mundo como ser humano, viveu em nosso meio, acampou no nosso meio, mas não acabou por aí não. No estabelecimento da sua santa cidade, ele virá novamente, vai armar a barraca dele em nosso meio, e ele vai viver conosco, juntinho da gente. Sabe por que o Deus da Bíblia faz isso? Sabe por que ele tem tanta ânsia de estar junto de seus filhos? Porque ele te ama. E o amor faz a gente fazer um monte de coisas ousadas. O amor faz a gente fazer um monte de coisas que as pessoas acham loucura, mas para Deus as loucuras que os homens acreditam que Ele faz são a verdadeira sabedoria. Queridos amigos, a mensagem que nós temos para encerrarmos este ano é que nós temos um Deus que ama, um Deus que se importa, um Deus que se relaciona, um Deus que se aproxima. Você está se sentindo sozinho? Você está se sentindo enfraquecido? Aquele que quer ter um relacionamento contigo, que quer armar a barraca dele ao seu lado, acampar-se ao seu lado, é nada mais, nada menos do que o Deus Criador de todo o universo. Por isso eu acho que é oportuno que nós adoremos juntos a esse Deus, que nós o louvemos e que nós cantemos deste amor ousado que Ele tem por nós, para nos relacionar conosco, para se relacionar conosco, para fazer a diferença na nossa vida e para trazer para o nosso coração a esperança necessária. A nossa banda vai trazer agora um momento de canção, de louvor, e você pode louvar com todo o seu coração, porque você teve um encontro com esse amor ousado do nosso Senhor maravilhoso. cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se
igreja canta assim, traz luz para as sombras. E Ele nos encontra, cante. Derruba muralhas. Amém. Todos juntos, traz luz para as sombras. Escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Mais uma vez, traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Você pode orar comigo? Deus querido, Teu amor é impressionante, é ousado. O Senhor faz de tudo para nos encontrar. E cá estamos nós de coração aberto para recebermos a Tua graça, para recebermos o Teu poder, para dizer ao Senhor o quanto nós te amamos e quanto nós recebemos a Tua oferta de salvação. Louvado seja o Teu nome, porque Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Louvado seja o Teu nome, porque nós podemos louvá-lo na beleza da santidade que só vem do Teu santo trono. Então, Senhor, encha diariamente o nosso coração com a certeza da Tua graça e do Teu perdão. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Esta é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus. Que Deus te abençoe muito. Amém, mas ainda não acabou, gente. Pode sentar um pouquinho. Vamos descer aqui, amigo. Hoje tudo teve que passar por uma certa adaptação. E nós ainda teremos esse momento. Como eu anunciei no sábado passado, o pastor Ricardo foi transferido de distrito, vai assumir agora uma nova responsabilidade frente ao distrito da Vila Yara. E para esse momento eu quero chamar todos os líderes da igreja que estão presentes para que venham aqui ao palco junto comigo. Quero chamar também as esposas dos demais pastores e a Anabela e o Davi, para que venham junto aqui conosco no palco, para também receberem do nosso carinho, do nosso reconhecimento. E eu sei que tem uma representação do clube de aventureiros, de desbravadores que vai subir também. A liderança, vem aqui embaixo comigo. E os nossos aventureiros e desbravadores vão ser colocados aqui em cima. Na coordenação aí da tia Celinha, do Hasley. Amigo, fica aqui ao centro com a Ana e as crianças. Eu vou vir aqui para o lado. E se esse palco não aguentar, não postem, não filmem, tá bom? Aqui está uma representação do impacto do teu ministério.
A gente tem ali atrás nosso clube de aventureiros, nosso clube de desbravadores, a liderança dos dois clubes. E eles estão aqui porque eles fazem parte de alguns dos ministérios que eram cuidados diretamente pelo pastor Ricardo. A juventude toda podia estar aqui também, mas acho que a gente não ia ter lugar para todo mundo. Então a juventude está aqui representada pelo Lucas. Nós temos o nosso departamento infantil como um todo, representado ali pelo Danilo. Como eu mencionei, já a tia Celinha, o Raz. A Júlia está aqui também, representando a nossa juventude. Olhei só para aquele lado lá, ó. A Júlia também, na direção dos jovens, acompanhou o pastor Ricardo durante todo esse período, todo esse momento. E amigo, a gente poderia ficar muito tempo aqui e talvez a gente não conseguiria expressar tudo que está dentro do nosso coração. Isso vai ser expresso nos abraços, nas mensagens que você ainda vai receber. Mas a gente precisa marcar esse momento aqui e nós queremos louvar muito a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, pelo ministério que vocês realizaram aqui. Deus trouxe vocês para cá. E eu achei que eu não ia passar por isso agora. Deus trouxe vocês para cá com propósito. E vocês abençoaram muito a gente em muitos aspectos. Como eu já mencionei na reunião que a gente teve com a juventude, Deus me deu mais do que um colega de trabalho. Deus me deu um amigo nessa jornada. E tenho uma profunda admiração pelo teu ministério, pelo pastor que você é, pelo pastor que você tem se tornado, porque a gente é lapidado constantemente para isso, e no ministério. E aqui um misto de sentimentos. A tristeza, porque agora a gente não vai conviver tanto. Pela dinâmica do ministério, que a gente bem sabe como é. Mas feliz porque muitas outras pessoas serão abençoadas pelo impacto da vida e do ministério de vocês. E a gente não tem dúvidas do que vai acontecer lá com a Viliara, das bênçãos que essa igreja vai receber através da influência de vocês, do ministério de vocês, da maneira como vocês se entregam, como vocês se dedicam, e louvado seja Deus por isso. Pelo que vocês deixam aqui, no coração e na memória de cada um de nós, e pelo que vocês levam também, porque vocês também levam um pedaço de cada um de nós. E é daqui para a eternidade. Que Deus abençoe muito vocês. Tem um texto da palavra, você conhece bem, mas ele representa bem o que é o ministério de vocês. E embora aqui o foco esteja na figura do pastor, esse verso está falando da família de vocês, da família ministerial. Dar-vos-ei pastores, ou dar-vos-ei uma família ministerial segundo o meu coração, diz o Senhor. Que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Eu acho que isso expressa bem o que é o ministério de vocês. A sua dedicação com relação aos estudos, com relação à pregação da palavra. A dedicação de vocês com os ministérios, porque vocês participam mesmo. Vivem aquilo intensamente, isso faz toda a diferença. E sabendo que vocês vão continuar assim, que Deus continue animando vocês, capacitando vocês, dando força para vocês, por onde vocês forem. E fica aqui o nosso muito obrigado por tudo que vocês fizeram aqui. As portas dessa igreja continuarão abertas para vocês, sempre. Porque vocês fazem parte da história dessa igreja. A gente estava comentando como liderança ali atrás, avaliando algumas vitórias que Deus nos deu durante esse ano. E vocês fazem parte de um dos anos, se não o ano mais extraordinário da história da Nova Semente, em termos de bênçãos que Deus derramou sobre nós. Deus seja louvado por isso. Eu vou pedir paciência para o pessoal do Conviva, porque são os últimos sábados aqui. É um momento muito especial e necessário. Eu quero dar a palavra para algumas pessoas que vão falar algumas coisas para vocês, representando os ministérios nos quais vocês atuaram. Júlia, você vem para cá, fica do ladinho do Lucas ali, porque eu acho importante você dar uma palavra também. Vai lá, do ladinho do Lucas, e aí a gente vai passando, representando aqui a nossa juventude, aventureiros, ministério infantil, os desbravadores. Palavra de gratidão de vocês. Pastor Ricardo,
Pra gente aqui, acho que é uma honra imensa, né, estar representando os jovens da nossa igreja. Eu só queria complementar rapidamente, pastor, que por mais que seja um momento triste, é um momento de contraste, é um momento triste, dá um apertinho no coração, as lágrimas caem pela despedida, pelo ciclo que se encerra, mas a gente também sorri. É estranho, né? A gente chora, a gente sorri. Mas a gente sorri quando a gente olha, não é nem olhar para trás, pastor, é olhar para todos os lados. Quando a gente olha para tudo que foi construído. E eu posso te dizer, deu certo. Deu tudo certo. Obrigado pela sua amizade, pelo seu empenho, pela sua dedicação, pelo seu carinho com cada um de nós. Que Deus os abençoe, abençoe a Ana, as crianças e que a sua luz continue a brilhar. Obrigado por tudo. Falar do pastor Ricardo é fácil, difícil é não chorar. Bom, pensa em alguém dedicado, carinhoso, que sabe o que faz, pé no chão e os olhos no céu. E nós temos uma homenagem agora para o pastor, um presente que o Ras vai entregar para ele. Um presente especial, porque sabe que diretor de clube é meio doido, né? Então nosso presente está aí, um terno para a nova jornada do pastor. Vai servir? Na verdade, o que a gente quer que vocês carreguem não são os presentes que a gente vai dar hoje. São duas coisas muito legais. Agora o Clube de Aventureiros vai fazer o seu grito de guerra e o desbravador também. Mas eu quero muito ânimo. Vamos lá, aventureiro e desbravador. Com força. E agora o desbravador já é outra pegada. Vamos nessa. Tem que ter um pulo, tem que chacoalhar. Vai lá, vai. Espera aí que vai o diretor também. Esse é o nosso presente do coração para a Ana, para o pastor. E que as crianças levem também nosso grito de guerra pela vida, tá bom? Agora tem o presente de verdade. Presente de verdade, desbravadores. Alô? Ao vivo né? Muito obrigada por tudo. Vocês são fantásticos, são participativos. Fizeram toda a diferença na vida dessa moçada, sem dúvida. Muito obrigada. Cara, falar do pastor Ricardo é absurdo. Porque durante esse tempo que nós estamos juntos, nós tivemos uma amizade muito grande. E eu sou muito grato a essa amizade, tanto dele quanto da Ana, das crianças que são literalmente meus xodózinhos. E o que eu tinha para falar para vocês, eu falei no WhatsApp. Se eu falar muito aqui, eu vou chorar e não vai ficar bom. Mas muito obrigado pela parceria, pela dinâmica que nós tivemos durante esse ano. Vocês foram incríveis e vão ficar no meu coração pro resto da vida. Muito obrigado. Essas lembranças foram dadas pela diretoria dos dois clubes. Pastorzão, Ana. Tenho que falar pouco. A gente sabe que a gente viveu junto, a gente sabe que a gente construiu. E a gente é sementinha. E na Bíblia está escrito que pelos seus frutos os reconhecereis. Então isso tudo é fruto de vocês. Cada carinho, cada palavra, cada podcast no WhatsApp que a gente faz. A gente vai sentir muita falta. E tá indo um pastor, mas eu ganhei uma família amiga. E a gente vai ter muita coisa para se encontrar ainda. Obrigado.
Eu vou dar a palavra também. Venham aqui, pastor Anderson e a Elza. Cuidado aí da vizinho, que também foram parceiros nessa jornada, para deixar a sua palavra também. Bom, esse é um momento paradoxal, como Lucas bem disse, né? Alegria e tristeza. E embora eu seja o mais experiente, o mais velho dos três, eu me lembro que em uma das nossas conversas eu disse que Deus tinha abençoado a minha família por poder conhecer pessoas como vocês. E ao longo desses 2 anos, eu louvo e agradeço a Deus pela vida, pelo ministério de vocês, por poder aprender e saber como vocês amam essa causa, amam o ministério, e saibam que o ministério de vocês é inspiração, exemplo e modelo. Que Deus continue os abençoando onde quer que vocês forem, que vocês sejam bênção para a honra e glória dele. Amém. A Elza está representada na fala do pastor Anderson. Eu vou tentar, tá? A gente já passou por isso antes. Em Moema, né? E a gente ganhou um grande presente ter vocês de novo. Representando o amor de Jesus nessa igreja. Vocês foram fundamentais. Foram o nosso combustível. Nos momentos que a gente passou aqui. Pastor, obrigada por amar tanto as nossas crianças e valorizar cada uma delas. Ana, eu amo você. Muito. E eu tô aqui para o que você precisar para sempre. Tem um cisco que está passando de um lado para o outro aqui, está insistindo em ficar. Amigos, venham aqui. A gente quer materializar como liderança da igreja, representando a todos nós também. Vou pedir para que os nossos amigos entreguem então também os presentes para vocês. Como um carinho, uma maneira que a gente tem de materializar a nossa gratidão a vocês. Porque vocês entregaram muito de vocês para essa igreja. Cadê a Belinha? Tá ali. Ela vai receber aqui. Deus abençoe muito vocês. Vocês vão receber o carinho da igreja, os abraços da igreja. Mas agora, diretamente direcionado a eles, eu acho que a gente poderia dar uma salva de palmas para essa família pastoral. Amém. Deus seja louvado por isso. Quero fazer uma oração por vocês. Eu vou pedir para que a igreja se coloque em pé nesse momento. E vocês, aí de onde estão, nossos aventureiros e bravadores, nós vamos estender as nossas mãos na direção da família, representando as mãos de Deus sobre eles. Então vem mais aqui à frente e nós vamos orar. Estenda comigo a sua mão na direção deles. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado. E louvado seja o teu nome, ó Pai, pelo ministério que essa família desenvolveu aqui nesses últimos 2 anos. Por terem abençoado essa igreja, por terem tocado a nossa vida de uma maneira tão especial e tão singular. Que a sua mão esteja sempre sobre eles, por onde quer que forem. Que recebam as mais preciosas bênçãos dos céus. E que através da vida e do ministério deles, muitas outras pessoas possam te conhecer e receberem de Cristo Jesus a salvação. Ampara-os em tudo que lhes for necessário. Abra todas as portas que eles precisarem que sejam abertas. E que eles possam ser felizes na sequência do ministério, levando pessoas para o reino dos céus, transformando vidas, abençoando aqueles que estiverem ao seu redor. Toma essa família querida em teus braços, ó Deus. Guarda-os para a eternidade, no precioso e santo nome do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém. Amém.
Que Deus abençoe vocês. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus, e que você tenha na presença dele um bom restante de dia.